Cara, você sabe o que é curioso? Você ficar tentando entender uma coisa e um tempão, e aí depois de um tempão você entende a coisa em si. Por exemplo, eu fiquei batendo cabeça, tentando entender como é que funcionava ah, um fundo de investimento. Né? A gente escuta falar, mas a gente não sabe direito o que, que é. A gente escuta até falar às vezes sobre bolha, que é os fundos de investimento. Mas é algo relativamente sustentável. Você tem uma instituição financeira que fornece crédito e na hora que o devedor não paga, ela simplesmente recebe parte do seguro. Depois de 5 anos ela recebe toda o que ela tinha para receber da dívida, que é o que o devedor não pagou. E aí ela vende essa dívida para um fundo de investimento que compra com um lote, assim, um monte de dívidas por um valor ínfimo, e aí ela contrata outras instituições para estar cobrando crédito. Eu ainda não descobri quem que fornece o seguro, né? Mas uma hora eu descubro. Se você souber, me informa aí que eu vou ficar muito, muito grato. Hoje, cara, essa cidade ela é de sacanagem. Ficou o dia inteiro praticamente, solão, pesado, 70 graus aí. E à noite agora decidiu simplesmente cair o mundo. E na hora que eu tava entrando aqui me molhei em 2 metros quadrados, eu fiquei quase encharcado. Mas tudo bem, hoje eu separei alguns pontos para falar, né? Porque eu me perco bastante quando eu vou falando sobre as coisas. E eu sei que eu vou me perder do mesmo jeito, mas a gente tá aí pra isso, né? Pra falar, conversar e expor ideias, certo? Você já deve ter visto o título desse vídeo e eu comecei com algo nada a ver com o título desse vídeo, mas eu tô aqui pra falar sobre esse ponto que é por que você é burro por inocência, cara. Não só você, mas eu também, né? Existe um princípio científico que quando uma pessoa ela identifica um fenômeno na natureza, ela separa, ela isola esse fenômeno e estuda ele para entender quais são os fenômenos ligados a esse conjunto ou esse fenômeno em si. A partir disso, a pessoa faz testes, ela vê o que, que funciona, o que, que não funciona, o que, que dá reação, o que não dá, e com isso ela tira suas conclusões, escreve sobre isso, por isso que a gente vê artigos científicos, né, assinados por essas pessoas que fazem esses experimentos ou pelos seus superiores, né, geralmente é um chefe de equipe que vai fazer isso. Mas tem muito cientista honesto, né, que realmente pesquisa, que tem interesse, vai atrás, mas você entende que existe um buraco, um hiato entre o que a pessoa fala e o que realmente aconteceu? Então, por exemplo, eu falo que aconteceu determinada coisa e que se passou de tal maneira que foi influenciada por A, B e C. E eu falo eu dou esse relato como testemunha. E por escrito, ou por gravação, ou até testemunhal mesmo, tipo presencial. Eu falo pra uma pessoa e a pessoa acredita em mim. A chance de você manipular esses dados é muito alta. Então você está confiando na boa fé da pessoa que está do outro lado. Então analisa, começa a analisar as coisas que você acredita, não por experiência própria, mas por relatos de terceiros. E quando eu falo terceiros, cara, às vezes é um manuscrito que você vai ler de uma pessoa de outra época, você tá entendendo? E não leve esse princípio ao extremo, né? Como o Descartes levou. Senão você vai começar a querer questionar tudo e isso é impossível, né? Existe um certo princípio, princípios em geral, né? Não é um princípio só, são vários que regem a nossa realidade. Então tem coisa que você não consegue fugir e tem coisas que não dá pra você experimentar, tá? Eu tô coçando o nariz porque eu tenho a rinite e eu tomei chuva, não é porque eu tô mentindo não. Fica esperto nisso aí, cara, quando a pessoa começa a coçar muito o nariz, coçar muito a orelha, que alguma coisa tem, a pessoa tá tentando disfarçar. Então, assim, quando você for pegar um conceito que você tem, às vezes uma crença, algum fato que você acredita, analisa. Porque muitas vezes as neuroses elas são geradas
por mentiras que você ainda acredita, só que você esqueceu que era mentira. E aí se torna uma verdade. E aí, conforme vai passando o tempo, você vai juntando aquela salinha, aquela gaveta cheia de mentiras, e quando você puxa ela te derruba. Você fica sem chão. Porque aí você fala, poxa, tudo que eu acreditava era mentira. Mas a realidade é que não é exatamente desse jeito. Não é que é tudo mentira, mas que você, quando junta muito, fica difícil, né, lidar com tudo de uma vez. E é o que geralmente acontece. Quando você puxa a tua gavetinha ali e vai analisar, vem tudo de uma vez. E você não está preparado para isso porque você não foi criado para isso. Ninguém explicou esse tipo de coisa para você. Então sim, nós todos somos burros por inocência, porque acreditamos no testemunho de terceiros, certo? Sobre coisas que a gente não viu acontecer, coisas que a gente não viu se passar. Então, conforme vai passando o tempo, você vai analisando certas documentações, certos relatos, e você compara uma coisa com a outra, você começa a perceber uma constante. Existem certos níveis para você apurar informações. Então, quando é algo muito atestado com o tempo, você tem vários relatos em diferentes épocas, certo? Principalmente. Isso reforça, cara. Isso vai pegando um corpo, pega um escopo muito forte. Então, aí se torna uma verdade, né? Que aí você pode acreditar tranquilamente, né? E tem outras coisas que você pode fazer o teste, certo? Se você tiver na dúvida, você vai lá, experimenta e vê se é ou não. Então, linkando com esse assunto, que eu acho que é algo bem plausível e que é algo que a gente vive muito hoje, né? Eu te faço uma pergunta. Se eu tivesse a fórmula do sucesso, se eu tivesse a fórmula para ter dinheiro infinito, a fórmula para ganhar na Mega Sena, a fórmula para verdade, para encontrar a verdade, certo? O que eu falei até agora foram verdades relativas, são verdades que não são verdades universais, mas às vezes são fatos históricos, que é uma verdade, aconteceu de fato. Mas a gente não está falando sobre verdades universais abstratas, estamos falando sobre verdades reais, certo? Que se passou na realidade. Porque uma verdade abstrata, ela abrange muita coisa, e para você pegar ela do abstrato e puxar para o real, você tem todo um trabalho por trás. Não é simplesmente afirmar, entendeu, coisas extremamente genéricas e tentar socar essa coisa genérica na tua vida, que não vai dar certo. Não adianta você pegar os 10 mandamentos, se você, sei lá, Torá ou outros manuscritos e querer seguir aquilo ali à risca, que não vai funcionar, cara. Você vai ficar meio louco, ou você vai achar que você tá fazendo e você não tá fazendo porque você não entendeu. Então, seguindo, voltando, tá vendo, ó? Eu pulei para um assunto, voltei no assunto que eu tava atrás, mas agora a gente segue caminho. Se eu tivesse a fórmula, cara, para alguma coisa, você acha que eu venderia por 12 parcelas de R$ 49,90 no cartão, sem juros? Você realmente acha que uma pessoa ela vai fazer isso por pura bondade? Primeiro que, se você tem algo desse tipo, você se destaca e você provavelmente vai ganhar muito dinheiro, e isso vai parar de funcionar e você vai sumir. Você vai desaparecer pelo mundo aí e vai viver sua vida, tá certo? Porque coisas assim, elas não funcionam muito tempo. E quando funcionam, você tem uma estrutura por trás. E geralmente, para entrar nisso, você precisa de muito capital. E você precisa de um bom contato, tá certo? Então, a gente vê hoje no mercado, cara, infelizmente, e me dói às vezes pensar que é desse jeito. Pessoas que trabalham o mês inteiro para se sustentar, para poder seguir a vida em frente, elas gastam o pouquinho que elas têm, né? E geralmente não é nem o que ela tem, é o que ela terá. Por isso que é o crédito, né? É o dinheiro futuro que você utiliza como garantia para adquirir, para antecipar um bem que não lhe cabe, tá certo? Então, assim,
Você acha mesmo que essas pessoas fazem isso por bem, por bondade, ou elas simplesmente estão tentando sobreviver? Simplesmente estão tentando escalar o negócio delas e tentam se utilizando de todas as formas possíveis, né? Gatilhos mentais, através, né, da retórica e da arte da argumentação, te convencer a realizar determinada ação. Então, assim, isso não é errado, a retórica e etc. Não estou falando isso. Você, para clicar nesse vídeo, você foi convencido ou pelo meu título ou pela minha capa, que ainda nem sei como é que eu vou fazer, mas eu vou fazer. E você clicou aqui, você foi convencido por algo que eu não te falei, mas eu te passei através daquilo que eu te mostrei. Você entende? Então, a retórica, ela é só uma ferramenta. Ela é um meio, ela não é um fim. E o que fica complicado é a forma como as pessoas utilizam essas ferramentas. E hoje a gente vê o mercado, cara, eu não vou falar só o mercado brasileiro, tá? Muita gente tem a impressão, caraca, velho, ficou marcado nesse braço, hein? Ó. Muita gente tem a impressão que é só no mercado brasileiro que tá assim. Mas eu te falo que lá fora, principalmente nos Estados Unidos, é muito pior, cara. Você tem muito mais gente escrota no mercado, querendo dar golpe, vendendo produto merda, vendendo encapsulados com falsas promessas. Cara, você encontra de tudo. É uma coisa meio bizarra. E foi um desses motivos que eu me afastei um pouco disso. É interessante você estudar e você aprender, mas conforme você, como eu falei no outro vídeo, conforme você vai testando as coisas e colocando na prática, você vai vendo o que funciona e o que não funciona, o que é ilusão e o que é realmente ilusão, o que é mentira de fato e o que é uma certa verdade, mas que tá meio mascarada ali, não é desse jeito não. Você não vai colocar R$19,90 no anúncio, vai rodar e vai fazer 50 vendas com um ticket médio de R$50. Isso não existe. Isso é mentira. Só que eles utilizam isso para te convencer, né? Pra promessa fácil, dinheiro fácil, para pessoas fracas, para pessoas que estão querendo passar a perna nas outras pessoas, pessoas que não se importam com a qualidade do produto que estão entregando, porque elas não fizeram esse produto e elas estão nem aí, elas só querem receber a comissão delas de 80% no máximo, certo? Hoje você tem produtos que te dão 100% de comissão. Você tem noção do que é isso? Que é tipo, nem o cara, ele acredita no próprio produto. Geralmente é um produto saturado que o cara usa para algum curso, para fazer a pessoa vender, né? E o cara vende o curso e aí ele vem... Eu não vou ficar explicando isso aí, porque você já sabe muito bem. Provavelmente você já deve ter caído nessa porcaria. E é muito triste, cara. Eu não vou ficar citando nomes, eu não vou... Você já deve saber, você já deve estar muito tempo aí, já deve estar cansado de ficar vendo excesso de anúncios o tempo inteiro sobre um monte de coisa que você não quer, sobre um monte de coisa que você não precisa, e pessoas falando um monte de promessa idiota, utilizando de gatilho para poder te fisgar. Você já deve estar muito cansado disso, cara. E o que eu te recomendo é: busque estudar primeiro, né, por meios gratuitos, certo? Hoje você tem bibliotecas online, você pode comprar um livro, às vezes, que vai custar R$19,90, você vai pagar uma vez, e você vai ter esse livro pro resto da tua vida, se você quiser. E você vai sentar ali, e você vai ler, e tipo assim, quando você está começando a ler livros, primeiramente eu te recomendo o livro A Arte de Ler, certo? Vai atrás, pega ele, disseca esse livro. Ali ele vai te ensinar passo a passo como se fosse um bebê, tá ligado? Ele vai pegar na tua mão, cara. Ele vai explicar ponto por ponto. Assim, tá bem no começo do livro. O único requisito para você ler um livro que te ensina a ler é saber o básico. É saber o princípio basilar da língua que você fala, tá certo?
Então você vai pegar esse livro e você vai ler ele passo a passo. Não precisa ler inteiro, leia até as primeiras regras, entenda, por exemplo, como é que você faz uma abordagem quando você pega o livro pela primeira vez, como é que você entende sobre o que ele vai falar. Isso é um ótimo exercício. Aplique esse exercício no primeiro livro que você pôr à mão, porque aí você consegue separar. É o terceiro tópico aqui que eu coloquei, como separar o joio do trigo. Então, com isso você vai começar, conforme você vai lendo, conforme você vai se aprofundando nos assuntos, você vai começar a separar o que é verdade, o que não é, o que é exagero, o que é uma pessoa que realmente sabe. Cara, é muito difícil você encontrar uma pessoa que sabe realmente sobre um assunto e que ela tem um curso realmente muito bom. Só que não ache que ela vai te entregar a chave da verdade, a chave do sucesso, a chave da prosperidade. Porque isso é uma consequência não só do que você sabe, do que você tem aqui, mas também do seu estado de espírito. Para você absorver essas informações, você colocá-las em prática no dia a dia. Então é um conjunto de fatores. Vai se preparando com isso, vai tentando entender cada fase, cada etapa. Busque entender também sobre você. Não fica tão perdido assim, cara. Eu sei que às vezes é difícil você sentar para ler, porque a gente não tem esse hábito quando a gente é pequeno, né? Não é passado isso. E primeiro ponto que eu coloco aqui sobre isso que eu falei é: gostar de ler é coisa de boiola, entendeu? Não no sentido de homoafetividade, etc. Não, é coisa de pessoa ignorante. Você não gosta de ler. Eu não gosto de ler. Ler é uma ferramenta. Eu não gosto de retórica, entendeu? Eu não gosto de dialética. É uma ferramenta. Na hora que você vai argumentar alguma coisa, na hora que você vai investigar uma verdade, você precisa comparar, às vezes, verdades que são contraditórias e que existem na realidade, você vai utilizar ferramentas. E eu não vou me apegar a ferramentas. Então eu não gosto de ler. Eu gosto do que eu aprendo quando eu leio. Eu gosto das informações. Eu amo a verdade que eu consigo extrair da ferramenta livro. Entendeu? Da ferramenta hoje PDF e outros formatos que tem por aí. Então, isso é um princípio, cara. Vai devagar, vai indo, pega um livro que você tenha interesse de fato, interesse sincero, vá se aprofundando, que você vai começar a se sentir um pouco mais pé no chão, sabe? Quando vir alguém pra te jogar alguma coisa que não tá certo, não tá soando muito certo, você vai perceber que, poxa, esse cara tem treta. Então, se tem cheiro ruim e parece ruim, cara, provavelmente é ruim.